todos, estamos aqui com mais uma Escola Bíblica Dominical, mais uma lição, e hoje estamos com a lição de número 12. Essa lição de número 12 que ele fala a respeito do louvor no Novo Testamento. Já de início, o texto diz aqui: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses capítulo 3, versículo 16. É uma alegria estar aqui, a lição de número 12, a gente podendo falar mais um pouco dessa lição de escola dominical. Você que tem me acompanhado, na verdade eu iniciei desde a lição de número 2 aqui por esse canal Juninho do Espírito Santo Dependentes de Cristo. Desde a lição de número 12 já estamos na 12ª lição. Eu já agradeço a todos vocês que estão curtindo, dando teu like, a todos que estão nos ajudando. Lembrando que o link do professor presbítero Márcio Mainardes vai estar na descrição. Agradeço ele também, que tem dado esse apoio, que Deus abençoe o nome de Jesus a vida dele. A irmã Janice, Deus abençoe a irmã Janice, pastor Caramuru, Deus abençoe vocês todos aí, que o Senhor continue abençoando grandemente vocês que têm feito a obra do Senhor. E louvor no Novo Testamento é essa lição. A lição anterior, nós falamos a respeito do louvor de Davi, aquele lá do 2 Samuel 22, capítulo 22, versículo 18, que tem o Salmo de número 18. Agora estamos aqui com o louvor no Novo Testamento. Saímos do Antigo Testamento, vamos para o Novo Testamento, aonde fala da importância desse louvor. Muitas pessoas acabam não percebendo a importância do louvor que é em nossas vidas. O objetivo dessa lição é o louvor e a adoração a Jesus ao longo do Novo Testamento, pontuar os princípios do louvor cristocêntrico, Jesus Cristo como o centro da nossa adoração, estimular os alunos a reconhecerem se um louvor, se ele é cristocêntrico ou não. Tá, a lição de número 12, ela começa com a leitura bíblica em classe, falando de Lucas capítulo 1, versículo 46 a 50. Eu já vou ler o Lucas capítulo 1, que eu vou fazer de uma forma diferente hoje, mas eu só vou citar primeiramente de início dessa aula os tópicos que serão tratados aqui, e nós aí de repente faremos algo diferente aí, mas eu vou citar os tópicos. O tópico de número 1 fala assim: Jesus, o motivo do louvor. O tópico de número 2, Jesus deve ser adorado. O tópico de número 3, o louvor na igreja primitiva. O tópico de número 4, e o nosso louvor. Esses são os tópicos aí: Jesus, o motivo do louvor, Jesus deve ser adorado, o louvor na igreja primitiva e o nosso louvor. Uma pergunta aqui, são os 4 tópicos dessa lição. Sintetizando a lição, diz aqui: quando estudamos sobre o louvor e adoração a Deus, é muito comum nos prendermos ao livro dos Salmos no Antigo Testamento. Mas se repararmos bem, em o Novo Testamento há inúmeras passagens. Ele fala de Mateus, Apocalipse, acerca do louvor. Realmente isso daí. Também na introdução fala assim: todo mundo sabe que a história é dividida a C e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Mas para nós cristãos, a vinda de Cristo tem um significado ainda mais profundo, marca uma nova aliança entre Deus e os homens. Um novo relacionamento que não é mais mediado por um sacerdote. A igreja é formada por homens e mulheres que tiveram seus pecados perdoados por Deus e hoje têm acesso direto a Deus. E o louvor, como é que fica? Uma pergunta aqui, mas a gente no decorrer desta lição estaremos falando sobre isso, tratando sobre isso dentro dessa lição. Vamos então para a leitura bíblica em classe, que nos chama muita atenção aqui. Lucas capítulo 1,
do versículo 46 ao 50. Diz assim: Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha que tremendo a adoração aqui feita por Maria, a mãe de Jesus. A alma dela aqui, ela se alegrando tanto, engrandecendo ao Senhor, o Espírito se alegrando em Deus, pelo Salvador Jesus Cristo que veio do ventre dela. Daí o versículo 48 fala aqui: porque atentou na humildade da sua serva, pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Viu que tremendo? Olha que maravilhoso. Porque atentou na humildade da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E é bem-aventurada mesmo, porque ela teve do ventre dela Jesus Cristo, Salvador do mundo, da humanidade. Até às vezes eu brinco que alguém fala assim, que alguém empina o nariz e diz que tem o rei na barriga. Não, só Maria, mãe de Jesus, que teve o rei na barriga, né? Porque Jesus, o Salvador, estava dentro do ventre dela. E o versículo de número 49 diz assim: porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Então esse cântico aqui, ou essa palavra de Maria, mãe de Jesus, é algo maravilhoso que sirva de exemplo dentro dos evangelhos, no livro de Lucas, no evangelho de Lucas. Esse grande exemplo de Maria agradecendo a Deus, engrandecendo o nome dele, adorando ele, honrando ele, pelo fato dele ter escolhido ela, uma serva do Senhor, e por ter essa oportunidade de ser chamada pelas gerações que viriam de bem-aventurada. E essa chegou até nós, quanto tempo depois, né? Chegou até nós e nós estamos aqui dizendo que ela foi bem-aventurada. Aí, também em Apocalipse, capítulo 19, versículo 1 a 7, diz aqui: e depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo amém, amém. Olha que tremendo também essa adoração, esse louvor. Os 24 anciões, os 4 animais prostraram-se adorando a Deus. Isso nos ensina uma adoração. Que tremendo isso. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Essa adoração, Apocalipse capítulo 19, tá? E o versículo 6, e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia aleluia, pois já o Senhor Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Então, regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque dá glória ao Senhor. Que tremenda essa adoração. Então nós vemos aí a adoração já, nós aprendendo aqui que devemos adorar ao Senhor de todo jeito, de toda forma, porque Cristo Jesus, Ele nos deu essa oportunidade de acesso ao Pai. Cristo nos deu esta oportunidade de podermos adorar a Deus. Agora,
nós olhamos aqui, o comentarista fala a respeito dessa aula que vai começar, e olhamos aqui, diz aqui no texto, antes e acima de tudo, é uma atitude profundamente espiritual de reconhecimento da divindade e da soberania de Cristo sobre as suas vidas. Ao longo desta aula, concentre-se em passar esta verdade aos seus alunos. Então ele dá o comentarista aqui dá uma introdução aqui, uma explicação aqui sobre essa aula, para que a gente venha se concentrar em observar que nós devemos reconhecer a divindade do Senhor, a sua deidade, a sua divindade, o seu poder sobrenatural e quem Jesus é, quem ele era, quem ele é, quem ele foi, quem ele é e quem ele será. Devemos reconhecer aí. Tópico de número 1. Jesus, o motivo do louvor. Então nós vemos aqui nessa lição, Jesus era o Messias tão aguardado por Israel. Então eles estavam esperando o Messias vir. Alguns, já citei em algumas outras aulas, esperavam de repente ele vir em uma carruagem, ele vir todo pomposo para reinar, o trono de Davi continuaria e havia toda uma esperança. Daí aqui diz, mas ele era mais, ele era o Emanuel, Deus conosco, o próprio Deus que se fez homem, que viveu entre o povo. Não é à toa que seu nascimento tenha gerado tanto louvor a Deus. É verdade? Tá. Antes um pouquinho falando sobre o reinado dele, e eles esperavam ele de repente todo, e ele veio numa jumentinha, veio mostrando humildade, e veio para mostrar o reino para o povo, mas o povo esperava muito diferente, muito diferente. Aguardavam esse Messias vindo, já montando o reino dele, já agindo ali, já acabando com o Império Romano, já dominando tudo ali, reinando. Não foi o que aconteceu, porque não era para acontecer isso. Ele veio como servo, humilde, reconhecendo Deus, embora Jesus era Deus, mas ele veio humilde, ensinando o povo a ser humilde. Sim, quando o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela seria a mãe do Messias, a jovem se sentiu tão agradecida, que é o que nós lemos ali no início, a minha alma engrandece ao Senhor, que é o Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47. E não foi só ela. A Bíblia relata que os anjos anunciaram a pastores o nascimento de Jesus e louvavam a Deus. Até quando nós vemos Lucas capítulo 2, ele diz aqui, e do versículo de número 13 até o versículo 14, e louvavam a Deus. Até para a gente ler esse texto aqui, nesta aula, que nós estamos aqui, hoje num lugar diferente de novo, né, pessoal? A gente muda de lugar várias vezes aí, nunca dá para gravar no mesmo lugar hoje. E hoje minha esposa aqui, a Vanessa, que está dando uma força aí para mim. Capítulo 2, versículo 13 e 14, que diz assim: e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Olha a adoração que foi feita no nascimento de Jesus. Ele comenta aqui, daí diz assim, quando seus pais levaram o bebê Jesus no templo, um homem chamado Simeão louvou a Deus, pois ele havia visto o Messias esperado. Então, você vê algo se cumprindo aqui, e Lucas capítulo 2, versículo 25 a 30, algo se cumprindo aqui na vida deste homem também, Simeão, vendo o cumprimento da profecia que nasceria o Salvador Jesus Cristo. Então, aqui, ó, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, de apresentar a criança, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, agora, Senhor,
podes despedir em paz teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. Olha a adoração desse homem. Ele falou, pode agora despedir o teu servo. Ele poderia morrer em paz agora, porque estava cumprido na vida dele, se cumpriu, que ele viria, que ele olharia o Salvador. Isso nos ensina o motivo de louvar a Jesus Cristo. O nosso louvor tem que ser direcionado a Jesus mesmo, a nossa adoração a Ele. O nosso coração tem que esquentar, tem que ferver, tem que queimar de alegria por poder adorar a Jesus Cristo. O nosso louvor ele tem que ser um louvor verdadeiro, uma adoração ao Senhor. Esse é o motivo que temos que ser motivados a adorar ao Senhor. Aí ele cita também Ana, que dava graças a Deus pela vinda de Jesus, que está em Lucas 2, 36 e 38, eu não vou ler, versículo 36 a 38. Então, qual é o motivo do nosso louvor? Jesus. Temos que ter esse motivo de adorar Ele, engrandecer o nome dEle e sentir a presença do Espírito Santo de Deus. É muito bom falar de Jesus Cristo. Tópico 2. Jesus deve ser adorado. Como vimos, Jesus não é só o Messias, mas o próprio Deus encarnado. A segunda pessoa da Trindade que veio ao mundo anunciar as boas novas. Tá. Que é um detalhe. Nós colocamos como segunda pessoa da Trindade, mas eu gostaria que você entendesse que sendo segundo não significa que é abaixo do primeiro e acima do terceiro. Na nossa numeração, a Trindade é Deus, Jesus e Espírito Santo. Mas aqui eles não têm esse grau de um ser mais importante do que o outro. Não tem, Jesus é a segunda pessoa, então ele é menos importante que Deus, mais importante que o Espírito Santo. Não, porque Deus é um. Mas aqui nós falamos da Trindade, daí, para você entender melhor, se divide ali, para poder explicar melhor para você. Então Jesus era Deus e ele foi encarnado. Um detalhe que eu gostaria de explicar aqui, primeiro, antes de explicar do encarnado, é sobre a Trindade. Essa palavra Trindade você não vai encontrar na Bíblia Sagrada. Essa palavra Trindade, ela é uma palavra que foi por um dos pais da igreja aí, que colocou esse nome, e quem colocou e usou essa palavra Trindade foi Tertuliano. Então, para você, só para conhecer um pouquinho mais, Tertuliano colocou a palavra Trindade, tá? Então, e Jesus, sendo a segunda pessoa da Trindade, não era menos importante, porque Jesus era Deus. Outra coisa, Jesus ele era o próprio Deus encarnado. É interessante você saber também, esta palavra encarnado tem uma diferença muito grande de reencarnado. Qual é a diferença? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas a palavra é parecida, né? Reencarnado é que usam para dizer quando uma pessoa morreu e voltou em outro corpo, em outra vida. Reencarnação é isso que nós não acreditamos. Deixar bem claro isso, nós não acreditamos em reencarnação, mas a palavra é muito parecida com encarnado, tá? Reencarnação nós não acreditamos, mas usam essa palavra para dizer que alguém que morreu e foi purificado. Uma hora a gente vai dar um estudo sobre isso também, sobre reencarnação, mas nós não acreditamos na reencarnação, tá? Deixar bem claro para você. Mas Deus encarnado porque Ele era o próprio Deus e se fez homem aqui. Ele nasceu da mulher, que Maria, mãe de Jesus, como nós citamos a adoração dela no início. Então, Ele era o próprio Deus. Ele foi encarnado. Quis estar no nosso meio, passou pelos sofrimentos, passou pelas lutas que nós passamos, ou muito mais às vezes, e esteve entre nós. Então, uma encarnação. E sendo Deus, Ele é também digno de ser adorado como Deus. A maioria do povo não o reconheceu como Messias. Então o povo não acreditava que Jesus ali era o Messias.
era aquele que queria vir para salvar o povo. Esse, como eu falei no início, da forma que eles acreditavam. Muito menos como filho de Deus. A maioria do povo não o reconheceu como Messias, muito menos como filho de Deus. Tá? Então, voltando um pouquinho aqui, meu filhinho Davi falou ali no meio, apareceu por aqui. Voltando. E sendo Deus, ele é também digno de ser adorado como Deus. A maioria do povo não o reconheceu como Messias, muito menos como filho de Deus. Então eles não acreditavam nem que ele era o Messias, nem que era como filho de Deus. O povo não aceitou. Quando nós vemos no Evangelho de João, no capítulo de número 1, nós vemos ali falando sobre Jesus, falando sobre o nosso Salvador. Olha o que diz o texto sagrado aqui, que fala aqui, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. As trevas não o compreenderam. Ele estava no meio, e as pessoas não o reconheceram como Deus, muito menos como Filho de Deus. Né? Continuando aqui, quiseram até apedrejá-lo, daí ele cita um texto aqui do Evangelho de João 8,59, mas algumas pessoas reconheceram quem ele era. No capítulo 9 de Mateus, por exemplo, temos um chefe desesperado que procurou, porque a filha dele havia morrido, e ele foi, essa menina ressuscitou, essa menina foi curada. Mas aqui o interessante disso, a primeira coisa que esse homem fez ao encontrar Jesus foi adorá-lo. Infelizmente as pessoas vão à igreja ou em outros lugares e esquecem que primeiramente nós temos que adorar a Jesus. E acabam adorando ao homem, como a gente já citou em outras lições de escola dominical, e esquecem de adorar aquele que realmente é digno de adoração. Em Marcos, capítulo 5, no Evangelho de Marcos, sabemos mais detalhes sobre o homem. Seu nome era Jairo e era um dos principais da sinagoga, e ele adorou. Né? Daí fala que ele sabia que o primeiro mandamento dizia: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 3, não terão outros deuses. E as pessoas criam outros deuses, adoram mais a criatura do que o Criador. As pessoas dizem que é uma reverência que tem pelas pessoas, mas elas extrapolam nessa reverência. Ela se torna uma reverência mesmo de adoração a Deus. Eles acabam se extrapolando e nós precisamos mesmo adorar unicamente a Jesus. Nós temos que ter Jesus como centro da nossa adoração. Depois ele fala aqui que, portanto, Jairo adorou a Jesus. Ele reconhecia que Cristo era Deus. Esse foi o reconhecimento dele. Depois cita na lição que o jovem cego que Jesus havia curado também adorou, reconhecendo como Filho de Deus, no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 35 a 38. Assim como o leproso, de Mateus 8,2, até mesmo os demônios o reverenciavam. Esse eu acho tão tremendo que até os demônios eles têm que reverenciar aquele que é poderoso. Eu quero até ler no Marcos capítulo 5, no Evangelho de Marcos, e versículos 5 a 6, vamos ver aqui essa passagem. O que acontece? Olha o que acontece. Versículos 5 e 6. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Uma pessoa endemoniada aqui. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E daí Jesus pergunta ali qual é o nome dele, e ele responde que é Legião, porque eram muitos. Mas a passagem aqui é interessante, que esse homem o adorou. Esse homem não, os demônios que estavam nesse homem tiveram que se prostrar ali, o homem se prostrou e o adoraram. Veja o poder de Jesus Cristo. Por isso que no nome de Jesus, pessoas são curadas, pessoas são libertas, como aconteceu
O próprio Jesus estava lá e esse homem foi liberto. Os demônios, os espíritos foram para aquela manada de porcos, né, e se precipitaram por um despenhadeiro. Então, esse nome tem poder, tá? Jesus é poderoso. E esse reconhecimento de Jesus, dele ser adorado, é algo que ontem eu até pregava em uma das nossas igrejas, e até eu citava a respeito de Jesus, esse nome poderoso, que, para você ver, Pedro negou e outros, e o interessante na história é que esses homens negaram e depois que aconteceu com eles, eles estavam prontos a morrer por Jesus Cristo, porque eles viram Jesus, que Jesus tinha ressuscitado. Historicamente nós olhamos aqui a ressurreição de Jesus e nenhum homem continuaria batendo o pé e dizendo, querendo mentir que Jesus tinha ressuscitado, se não tivesse, claro. Dizendo até o final da vida, não, Jesus ressuscitou, se não tivesse ressuscitado, eu vou morrer por ele. Ele não morreria, ninguém morreria, se não fosse verdade, mas eles morreram por amor a Jesus, porque Jesus era a verdadeira ressurreição dele, para você pensar bem nisso, tá? Louvor da igreja primitiva, porque tem poucos minutinhos ali da nossa filmagem aqui, agora está o Mateus, meu filho. Ali. E a igreja de Cristo iniciou, tópico 3. Agora os apóstolos começaram a pregar as boas novas da salvação e multidões se converteram. E aí Deus convocou Paulo e esse se tornou o apóstolo dos gentios. Alguém que era o Saulo, que perseguia, e agora virou, ele era aquele que perseguia os cristãos, agora ele era perseguido também, porque ele se converteu agora. Ele teve um encontro com Jesus Cristo. Ora, como será o louvor a Deus no culto cristão? Afinal, eles não tinham templos, nem sacrifícios, sacerdócios, nem nada daquilo que fazia parte do culto a Jeová no judaísmo. Deve ter sido uma mudança radical. Mas como era o culto cristão? O Novo Testamento dá pistas, o apóstolo Paulo escreveu os elementos que deveriam fazer parte do culto cristão. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, Colossenses 3,16. Viram? O início da lição que a gente leu é essa forma do culto cristão. Salmodiando, cantando hinos, louvores, cânticos espirituais, adorando ao Senhor com graça ao vosso coração. Então, se você observar isso, o que o Senhor fazia, o que nós deveríamos fazer, a nossa adoração ao Senhor aqui. Este versículo revela que o louvor na igreja primitiva tinha a função de colaborar com o aprendizado e a memorização dos ensinamentos de Jesus. Era dessa forma que a igreja primitiva louvava. A igreja primitiva era unida, louvava ao Senhor, adorava ao Senhor e nos ensinou muito. E graças a Deus nossa igreja tem caminhado e buscado andar como a igreja primitiva andava. E o nosso louvor? Estes princípios apresentados por Paulo não caducaram, mas continuam valendo. O nosso louvor, ele precisa ter que ser verdadeiro, ele precisa ser real, o nosso louvor precisa ser de todo o nosso coração, o nosso louvor precisa... Quanto tempo falta aí, Mateus? 25 segundos. Já 25 segundos. O nosso louvor, ele precisa ser verdadeiro, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, tá? O tempo nosso foi. Deus abençoe tua vida. E olha na descrição o nome do presbítero Márcio, lá está o link das aulas de adulto, das classes, da lição de adulto dele. E nós nos vemos na próxima lição também, a lição de número 13. Deus abençoe em nome de Jesus a tua vida.